Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Meu amado, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, no capítulo 37 e no versículo 5. Estou feliz, amados, nesta noite, estamos aqui reunidos, porque para mim isto é um privilégio. É um privilégio estar aqui na casa de Deus. Quando isso for uma obrigação, irmão, perde o valor. Quando a gente é obrigado a fazer alguma coisa, é obrigado a estar em algum lugar, não tem valor. Então, para mim, isto é um privilégio. É um privilégio estar aqui esta noite junto com vocês. Gênesis capítulo 37, versículo 5. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Agora no capítulo 39. Gênesis 39. Versículo 2 em diante. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor estava com José, e ele se tornou próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo seu senhor que Deus era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Achou José graça aos olhos dele, e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa, e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Amados, isso é uma passagem muito conhecida da igreja. Muitos pregadores já explanaram aqui, inclusive eu. Mas a palavra do Senhor, ela é nova todos os dias. E eu creio que Deus, ele tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Amado, eu quero falar sobre sonhos. Aleluia. E não tem como falar sobre sonhos sem citar José. Essa história de José, irmãos, eu me identifico muito com ela. E creio que vários dos irmãos também se identificam com essa passagem. Deus, irmãos, Ele fala de muitas maneiras, e inclusive através de sonhos. Números 12:6 diz assim, Deus disse: agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profeta entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Então Deus, ele também fala com o homem, com a mulher, através de sonhos. Eu gosto muito dessa passagem porque eu sou alguém que sonha muito, irmãos. Eu sonho demais. E eu sei que Deus tem algo diferente com pessoas que sonham. Então eu já quero de antemão falar para vocês: não deixem de sonhar. Sonhem. Ousem em sonhar. O Deus do qual nós servimos, Ele é perito em realizar sonhos. Qual é o teu sonho nessa noite? Qual é o sonho que você tem que estar esquecido? Deus, amado, fala através dos sonhos. Deus se revela através dos sonhos. Foi o que aconteceu com José. José teve um sonho. Já era invejado por seus irmãos, porque o seu pai ali abertamente declarava que o amava mais do que os demais irmãos. Os irmãos já tinham inveja dele. Até que Deus dá um sonho a José. José conta este sonho aos irmãos.
seus irmãos ainda mais o invejavam. Porque os irmãos de José também interpretavam sonhos. Os sonhos de José eram de fácil interpretação. O que Deus deu a ele era nítido, era notório. E os seus irmãos logo interpretou. E ali já retruca: deveras tu governar sobre nós? Porque José é o mais novo. Aí José tem mais um sonho, em que ele vê a lua, o sol, as estrelas, e ele se inclina para José. José novamente vem contar o sonho aos seus irmãos e também aos seus pais. Aí diz o texto que o seu pai o repreende: deveras tu governarás sobre mim, tua mãe e teus irmãos, e nós vamos vir algum dia inclinar-nos diante de ti. Mas diz o mesmo texto que o seu pai guarda aquilo no coração. Aí o primeiro erro, irmão, que José comete é contar os seus sonhos a pessoas invejosas. Mesmo sendo seus irmãos, eles eram invejosos. Eles não gostavam de José, porque o seu pai tinha preferência por ele. Se você tem algum sonho, irmãos, não conte para pessoas invejosas. Aleluia. O erro de José foi explanar ali o seu sonho aos seus irmãos. O segundo, ele conta juntamente com os seus pais. Irmãos, mas os seus irmãos estavam ali. Quando você tiver um sonho, que Deus der a você um sonho, fica com você. Não sai contando para todo mundo. Glória a Deus, aleluia. Se você tiver que contar, conte para uma pessoa confiável, que entenda o que é sonho, que entenda o que é as coisas de Deus, para que ela possa te instruir, se você não sabe a interpretação. Aí o erro de José foi contar diante dos seus irmãos, porque o correto era ele contar para o seu pai Jacó. Porque Jacó, além de o amar, além de conhecer as coisas de Deus, Jacó também era um sonhador. Aleluia. Quantas vezes Deus não se manifestou a Jacó através de sonhos? Então José errou em contar a todos. José teria que chamar Jacó: pai, Deus me deu um sonho. Foi assim, foi assim, foi assim. Porque Jacó o amava. E Jacó entendia sobre sonhos, porque Deus se revelara a Jacó muitas vezes através dos sonhos. Então, se você tiver que contar os seus sonhos, conte para alguém que te ama. Conte para alguém que sabe o que é sonhos de Deus, que entende o que são as coisas de Deus, para te orientar sobre isso. Aí Deus aqui revela, irmãos, o que vai fazer na vida de José. José vai ser alguém importante, porque os seus irmãos e até os seus pais vão vir se inclinar a ele. Alguém que ia ter autoridade até sobre a sua família. Ele conta. Aí Deus revelou a ele os sonhos. Deus revelou a ele quem ele seria. Uma pessoa importante. Uma pessoa importante. Só que Deus, irmãos, não revelou a ele o processo. Deus dá o sonho, mas não dá o processo. Deus te dá o sonho, mas não conta o processo. Deus vai te colocar naquele lugar que Ele determinou, que te falou, que te prometeu, que vai te colocar. Ele vai te colocar lá. Quer queiram, quer não queiram, Deus vai te colocar no lugar que Ele prometeu que vai colocar. Porém, Ele não vai te revelar o processo. O processo virá, acontecerá na sua vida, nas nossas vidas, mas Deus não revela. Você vai ter que passar pelo processo, sem saber que processo é, como vai ser, como vai acontecer,
E onde vai ser? Quando será? Deus não revela, mas você vai ser. Mas você vai chegar. Mas você vai conquistar. Então somente passe pelo processo. Aí eu li o outro versículo, que Deus ele era com José. Mesmo diante do processo, Deus ele vai ser com você. Aleluia! Você vai passar por dificuldades. Dificuldades essas que você nem imagina. Mas faz parte do processo. Mas mediante essas dificuldades, Deus sempre vai estar com você. Eu estarei convosco até a consumação do século. Ele prometeu. Não é porque começou as dificuldades que ele vai te abandonar. Muitas vezes você pensa que está sozinho em meio às dificuldades. Porém, você nunca esteve sozinho e nunca estará sozinho. Deus sempre vai estar com você. Principalmente quando Ele te promete algo. Principalmente quando Ele revela algo na sua vida que vai fazer. Quando Ele projeta algo na tua vida que vai acontecer. E vai acontecer. Porque foi Ele que prometeu. Então passa o processo. Não reclama não. Não reclama pelo processo que você está passando, a dificuldade que você está passando. Porque alguns, irmãos, vai passar por processo que vai falar assim: eu nunca passei por isso na minha vida. Eu já passei por tantas coisas, mas eu nunca passei por isso neste lugar. Nunca passei por isso. Quanto maior o processo, maior a vitória. Quanto maior a dificuldade, maior a vitória. Você vai chegar lá, meu irmão. Você vai chegar lá, minha irmã. Foi Deus que te prometeu, foi Deus que falou e Ele vai cumprir. Passa o processo, mesmo sem saber, mas passa. Ele está com você. Ele não desiste de você. Passa o processo. Aí quando José conta o sonho, irmãos, já começa ali o processo. Os irmãos odiando ele ainda mais, invejando ainda mais, até que um dia tentam matá-lo. Quando ele vai ali, atrás dos seus irmãos que estão pastoreando, os irmãos intentam matá-lo, irmão. Como é que o irmão intenta matar o outro? José teve um sonho com todos os seus irmãos, e os seus irmãos só enxergou isso, irmão, que ele seria maior que eles, que ele teria mais autoridade que eles, e esquece que eles estavam no mesmo sonho, e esquece que José era o irmão deles, e esquece que se José for abençoado, a bênção também chegaria até eles. Aleluia! Por que tem inveja de um irmão que Deus está abençoando? Ainda mais de sangue. Que Deus não abençoa uma pessoa de uma família, irmãos, apenas para ele só. Deus não dá algo para alguém, algo grande para alguém de uma família, é para que essa bênção alcance também os seus familiares. O que José ia passar e o que José ia ser, ia refletir na sua família, ia refletir sobre os seus irmãos, sobre os seus pais. E foi assim que aconteceu. Mas começou o processo e tentaram matá-lo. Jogaram ele lá na cisterna, pegaram a roupa, banharam em sangue para levar para o pai, para dizer que uma fera o comeu, o matou, o devorou. O seu pai se debruça em lágrimas. Era o filho que ele mais amava. Imagina o sofrimento do pai e os próprios irmãos causando isso dentro de casa, apenas por inveja. Não importa.
importa se a bênção que vai vir através de mim, ou se vai vir através do meu irmão. O importante é chamar na camarada. O importante é que a bênção chegue. O importante é que a bênção chegue. Glória a Deus. Não importa se é sobre a minha vida, se é sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu pai. O importante é que Deus nos abençoe. Não tem inveja, não tem inveja de quem Deus abençoa. Não tem inveja de quem Deus está abençoando, está exaltando. Não tem inveja. É o tempo dele, é o momento dele. Vai chegar o seu também. Deus é pai e não é padrasto, irmão. Deus ama todos. Embora Jacó preferisse José, Deus amava a todos. E o plano de Deus era na vida de todos. Era para salvar todos, porque depois havia uma grande fome. Mas Deus queria usar José, que era o menor. E o que é que tem a ver com isso? O que era que os outros tinham a ver com isso? Se Deus queria usar José para isso, para este propósito, aí vem o processo, irmão. Joga ele na cisterna ali, mas não mata. Porque quem tem sonhos, quem tem projeto de Deus, quem tem promessa de Deus, não morre antes que ela se pode até te jogarem para baixo, mas você não vai permanecer embaixo. Porque os sonhos são de Deus, os projetos são de Deus. A chamada é de Deus. Não morre. Não vai ficar no fundo do poço. Tira. Aos irmãos, tira e vende. Continua o processo. Sai da cisterna, sai do fundo do poço e agora é vendido aos amalequitas. Mas tudo fazia parte do processo. Tudo faz parte do processo. Não temas. Deixa quem quiser te vender. Deixa quem quiser falar mal de você. O projeto não é de Deus. Os sonhos não é de Deus. A chamada não é de Deus. Continua. Continua. Porque aquele que te chamou, ele é fiel. Aí ele é vendido. E lá na frente os amalequitas vendem ele ao Egito, a Potifar. Vende ele a Potifar. E ele chega ali como escravo na casa de Potifar. Aí o texto que eu li diz que Deus era com ele. Quando jogaram ele na cisterna, irmãos, ele estava lá no fundo do poço. Mas Deus era com ele. Tiraram do fundo do poço, venderam. Deus era com ele. Aí ele chega na casa de Potifar como escravo. E começa ali a trabalhar para aquele egípcio. E diz o texto que eu li aqui: Deus era com ele. Tudo que ele fazia, prosperava. Tudo que ele fazia, prosperava. Irmão, não importa onde você esteja. Deus se prometeu. Mas você não vai chegar de repente onde ele vai te colocar. Você vai começar de pouquinho. Você vai começar por baixo. Sempre fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Estava ali como escravo, mas servindo a Deus ali, ó, fazendo as suas obrigações. E Deus abençoava ele. Tudo que ele fazia prosperava, irmão. Então faça. Eu não sei qual é o momento que você está. Eu não sei qual é o processo que você está passando. Eu não sei qual é a fase que você está, porque o processo são fases.
Elas vão passando, vão passando. Eu não sei qual é a fase que você está. Se você está lá embaixo, se você está sendo vendido, caluniado, rasgado, eu não sei, irmão. Mas continua fiel a Deus. Continua servindo a Ele. Porque tudo que você fizer vai prosperar. Porque Deus, Ele é com você. Glória a Deus. Glória a Deus. E José está lá, irmão, servindo. Potifar entrega tudo nas mãos de José, tudo, toda a sua casa, exceto sua mulher. Tudo nas mãos de José. José já tem ali confiança, ali do chefe do rei ali. Só que um dia a sua mulher intenta ficar com José. A mulher tenta ficar com José, José corre. Irmãos, corre. Se for para pecar, irmãos, corre. Se para evitar de pecar você tem que correr, ei, corre. Porque a mulher queria ficar com José, irmãos, mas a mulher era casada. Ei, irmão, a mulher casada pode? Ah, a mulher está dando mole, mas é casada. Ei, irmão, é casada, foge. Ei, irmão. Ei, irmã. Ele é casado. Está com interesse. Mas é casado, irmã. Foge, irmã. Foge. Porque você está em um processo. E se você pecar, esse processo pode virar retrocesso. Israel ia passar 40 dias no deserto. 40 dias. Mas desobedeceu a Deus, pecou contra o Senhor, e o processo que Israel estava passando virou retrocesso. Em vez de 40 dias, passou 40 anos. Então foge, é melhor fugir. Deixa que te chamem de covarde. Foge, foge. Passa o teu processo, mas passa o teu processo fiel a Deus, servindo ao Senhor. Por causa dessa calúnia, ele não quis ficar, fugiu. A mulher caluniou ele. Em meio ao processo, irmãos, às vezes vem a calúnia, mas você não fez, Deus vai te honrar. Estão te caluniando, você não fez, então te caluniando. Deus, ele vai te honrar. Por conta dessa calúnia, José vai preso. E quando ele chega na prisão, ele continua do mesmo jeito, irmãos, servindo, obedecendo a Deus. E ele começa a dominar aquela prisão. Ele começa a tomar conta daqueles cárceres e também dos encarcerados. Até que um dia, o copeiro do rei e o padeiro são presos no mesmo cárcere que José está. E eles também têm sonhos. Cada um tem um sonho. E José interpreta os dois sonhos. Um iria morrer, o padeiro. Mas o copeiro, Deus iria restituir ele no lugar de copeiro novamente. E da maneira que José interpreta, acontece. Porque o processo, irmão, o processo que nós passamos, o processo que você passa, não impede de Deus te usar. Mesmo você passando pelo processo, isso não impede de você ser usado por Deus para alguém. Ele estava no processo ali, mas Deus usou ele para interpretar o sonho de outro. E do jeito que ele interpretou, aconteceu. Um foi morto, o outro foi restituído. Mas ele ainda estava no processo. Ele ainda não estava no lugar que Deus havia designado para ele estar.
Além disso, irmãos, a posição que ele ia ocupar nem existia. Porque no Egito não havia governador. Existia um faraó, mas o governador não existia. Ei, se for preciso Deus criar, se for preciso Deus criar só para te abençoar, Ele vai criar. Porque se tem uma coisa que Deus sabe, é criar. Haja luz, houve luz. O nosso Deus, Ele é criador. Não tinha, a posição de governador não tinha. Mas teve que existir ali. Teve que ser criado. José tinha que chegar onde Deus queria que ele chegar. E você vai chegar também. Aí ele interpreta o sonho dos outros ali. E ainda fala para o copeiro: lembra-te de fazer menção de mim a Faraó? Mas entre linhas, tem as entrelinhas, irmão, aqui. O certo, ele falou: eu estou aqui inocente. Eu não fiz isso. Eu fui caluniado. E me jogaram aqui inocente. Lembra? Faz menção de mim ao rei, a Faraó, para ver se ele tem misericórdia de mim. Mas o copeiro não lembra de José, irmão. Não lembra de José. Até que 2 anos depois, o Faraó também sonha. E quando o Faraó tem aqueles sonhos, ninguém consegue interpretar. Aí, o copeiro agora lembra de José. Irmãos, às vezes você está aí esquecido, no seu cantinho parado. Mas não se preocupa não. Não fica triste não. Não desiste não. Não desiste. Isso é apenas o tempo de Deus. Você não está esquecido. É que o tempo de Deus não chegou ainda. Mas o tempo de Deus, ele vai chegar na tua vida. E você vai saber. Porque Deus, ele vai fazer lembrar. Se preciso for, ele tira um som de alguém. Mas tem que lembrar de você. Aí Faraó tem um sonho, não tem ninguém para interpretar. Chama todo mundo lá, ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. As vacas magras, as vacas gordas, as espigas raquíticas, 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Aí o copeiro diz: tem alguém ali, ele está lá no cárcere, que ele interpretou o meu sonho do padeiro. E da maneira que ele interpretou, Faraó, aconteceu. O padeiro foi morto, como ele interpretou. E eu fui restituído ao meu lugar. E hoje estou acontecendo. Lembraram de José. Lembraram de José, irmãos. Vai lembrar de você também. Vai lembrar, vai lembrar. O homem pode até esquecer, mas Deus não esquece. Deus não esquece. E Deus, ele faz lembrar. Aí lembraram de José. José só de lá para interpretar os sonhos. Porque os sonhos que Faraó teve foram sonhos de Deus. Foi Deus que deu aqueles sonhos a Faraó. E Deus tinha pressa em cumprir, por isso que deu duplo o sonho. Era sonho de Deus, então o homem normal não poderia interpretar, irmãos. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Glória a Deus. Tinha que ser alguém que tinha o Espírito de Deus na vida. E essa pessoa era José. Que estava lá na prisão. Qual é a fase que você está? Eu não sei qual é a fase que você está. Mas se prepara. Deus vai lembrar de você. Deus vai fazer alguém lembrar de você. Vai tirar você de onde você está. E colocar na posição que Deus quer para você. E tem determinado.
tem te prometido. E você até disse assim: Deus já se esqueceu. Não vai acontecer. Por que está demorando tanto? Porque não chegou o tempo. Mas o tempo de Deus na tua vida vai chegar. O tempo de Deus na tua vida vai chegar. Você vai sair dessa situação. Você vai sair do fundo deste poço. Você vai sair deste cárcere para governar. Para governar. Para estar em cima e não embaixo. Porque foi Deus quem te prometeu. José interpreta o sonho de Faraó. Mas não há no reino ali de Faraó alguém que possa executar aquele trabalho. Mesmo José interpretando, não havia ninguém ali com capacidade. Não havia ninguém capacitado para fazer aquilo funcionar. Aí Faraó olha para José e diz: não tem ninguém. Quem é que eu vou colocar aqui? Se não for você que tem o Espírito de Deus. Irmãos, vai acontecer. Tenha paciência. Deus vai te colocar lá. Você tem o Espírito de Deus na vida. Outro não vai caber no seu lugar. Não vai caber no seu lugar, porque o lugar é teu. Não adianta colocar outro, porque não vai funcionar. Só vai funcionar quando você chegar lá, porque Deus prometeu a você. Passa o processo, irmãos. Irmão, passa o processo. Corre do pecado, foge do pecado. Continua fiel a Ele. Passa o processo, porque o que Deus determinou para a tua vida vai acontecer. Em nome de Jesus. Receba essa palavra nessa noite. Deus vai cumprir com aquilo que Ele te prometeu. Está chegando o tempo da tua vitória. Está chegando o dia. Está chegando. Em nome de Jesus. A vitória é tua. A vitória é nossa. Em nome de Jesus. Porque foi Ele quem prometeu. E Ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a Senhora dá essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos